Um dos principais eventos culturais do Rio Grande do Norte, o tradicional Festival Gastronômico e Cultural de Serra de São Bento, em sua 8ª edição, recebeu na noite de sábado a presença da senadora Fátima Bezerra. O festival movimenta o comércio local e atrai visitantes turistas de várias cidades do país. Sem contar que, neste período, o município registra baixas temperaturas, propiciando bons momentos para quem gosta de curtir o frio. Em entrevista à nossa Web TV, a senadora Fátima Bezerra falou da alegria e da oportunidade de reencontrar os amigos de Serra de São Bento e destacou que o Festival Gastronômico e Cultural da cidade já é um grande sucesso. Cumprimentar aqui os ouvintes, os telespectadores e dizer da alegria renovada de mais uma vez estar aqui na região agreste, na cidade de Serra de São Bento, por ocasião de mais uma edição do Festival Gastronômico e Cultural. E esse momento prazeroso, né? Prazeroso por um lado, por rever amigos, né? Prazeroso pelo lado também da gente ver o município se desenvolvendo. O festival, sem dúvida nenhuma, já se consolidou no calendário, né, cultural não só do Rio Grande do Norte, mas para além das fronteiras do Rio Grande do Norte. E isso é muito bom, né, porque é a valorização da nossa cultura e é um momento de promover exatamente o quê? A distribuição de renda, promover a economia, né? Então, assim, eu fico muito feliz de vir aqui e mesmo em tempos de crise, viu? E ver tanta gente aqui em Serra de São Bento e o festival, né, bem organizado e, sobretudo isso, em tempos de crise, mas ver o festival bem movimentado. Veja bem, eu estou aqui no Café Serrano, né? Quero aqui, inclusive, cumprimentar a Adriana, né? Eu fico assim, de repente, até emocionada, né? Ver de repente isso aqui, né, em Serra de São Bento, no interior do nosso Brasil, no interior do Nordeste, de repente tanta criatividade aqui no Café Serrano, né? Tanta criatividade, né? Tanta vontade de lutar, tanta disposição exatamente para quê? Para o empreendedorismo, né? O Café Serrano aqui traduz exatamente aquilo, né, que de mais ousado existe, que é você apostar na economia criativa, que é exatamente o quê? Você associar cada vez mais o empreendedorismo com a história da cidade, né, com a identidade da cidade, com a identidade da região. Enfim, tá aqui inclusive no Café Serrano conversando com vocês, os ouvintes da Rádio Serrana, bem como da TV também. É um motivo para mim, mais do que de alegria, é um motivo de renovar a esperança e a confiança, né, nesse Nordeste, em Serra de São Bento, no Agreste, no Rio Grande do Norte, no Nordeste e no Brasil. Ô, senadora, não dá para fugir do assunto político, claro, né? O Brasil está passando por um momento complicado, conturbado, difícil. Os portais hoje trouxeram uma informação de que a presidenta Dilma está tentando uma reunião na próxima quinta-feira com os governadores para tentar um pacto visando a governabilidade. Primeiro, acho que a iniciativa dela de convidar os governadores para essa reunião, acho que é bem-vinda, é oportuna, é necessária. Afinal de contas, a responsabilidade com os destinos do Brasil não é só da presidenta é dos governadores, são dos gestores no plano municipal, é do legislativo, é do judiciário. Então, enfim, a ideia de fazer essa reunião com os governadores é uma ideia bem-vinda, oportuna, até porque não é a primeira vez que isso acontece, né? Agora, eu quero aqui dizer para vocês que é fato que a gente vive hoje, sem dúvida nenhuma, um momento conturbado, tanto do ponto de vista do aspecto da economia, como do ponto de vista do aspecto da política. Mas eu quero aqui dizer não só da minha crença, não só da minha fé, não só da minha esperança, mas fundamentalmente da minha confiança, tá entendendo? Que nós estamos superando esse quadro e vamos superar.
Vamos superar porque a gente tem uma presidenta muito determinada, né? O governo não está paralisado, várias medidas têm sido tomadas, mesmo em tempos de crise, mas a presidenta, por exemplo, garantiu o plano Safra para a agricultura familiar, não houve diminuição de recursos. A presidenta lançou o plano voltado para a questão de fortalecer cada vez mais o setor agropecuário. A presidenta lançou o plano agora das concessões, em parceria com a iniciativa privada, cuidar de algo que é fundamental para ancorar, né, o processo de desenvolvimento econômico e social do nosso país, que são as concessões no campo da ferrovia, no campo dos portos, no campo dos aeroportos, né? A presidenta vai lançar agora a terceira fase do Minha Casa Minha Vida, em que pesa os tempos de crise, mas os investimentos na educação estão mantidos, né? Então, assim, eu quero dizer que eu tenho muita confiança de que a presidenta só tem 6 meses de governo, nós temos ainda mais de 3 anos pela frente. Ela vai cumprir com todas as promessas que ela assumiu com o povo brasileiro. Agora, nós não podemos aqui também deixar de fazer um registro, que é o fato da gente ter uma oposição no país que não se conformou até hoje com a derrota. Essa aqui é a verdade, né? O PSDB, através do seu candidato, não se conformou com a derrota de maneira nenhuma. Então, tem tentado de todas as formas virar o jogo, inclusive no tapetão, o que é lamentável, até porque, vou ser muito sincera, um partido como o DEM, que é filho da ditadura militar, de repente flertar com teses golpistas, eu acho que isso até, digamos assim, aceito na leitura, na conjuntura. Agora, um partido como o PSDB, não, porque em que pese as divergências de cunho ideológico e até de cunho político que o meu partido, o PT, tem com o PSDB, mas nós não podemos aqui desconhecer que o PSDB também teve, sim, a sua trajetória, contribuiu na luta contra a ditadura militar, contribuiu também na luta pela redemocratização do país. Então, eu acho, assim, né, muito complicado ver setores do PSDB flertando com teses golpistas, né? Porque, veja bem, de repente até defendendo impeachment. O impeachment, é verdade, é previsto na Constituição, Agora, para o impeachment acontecer, a própria Constituição coloca que tem que ter base jurídica, fundamento jurídico. E paciência, isso não existe, né? Isso não existe de maneira nenhuma. Esse lenga-lenga do TCU, querem agora, enfim, condenar a presidenta por conta das contas do governo frente ao TCU. Como? Se o procedimento que o governo da presidenta Dilma adotou, do ponto de vista das contas, junto ao TCU, é o mesmo procedimento que Lula adotou, que Fernando Henrique adotou, que todos os governos adotaram. Segundo, as contas da presidenta relacionadas à campanha de 2014, junto ao Tribunal Superior Eleitoral, também foram aprovadas, foram todas constatadas a legalidade, a lisura. O que a gente não pode aceitar de repente, o quê? Seletividade, né? Porque, assim, quando o recurso é destinado para a campanha da presidenta Dilma, é propina. E quando é para o PSDB, para os outros, o quê? É doação legítima? Não, né? Isso nós não podemos aceitar de maneira nenhuma. O fato também que eu quero dizer é que hoje, de fato, há um processo muito vigoroso de combate à corrupção, portanto, muita investigação, muita apuração, e é muito bom que assim seja, né? Diferentemente do passado. No passado a gente tinha um gavetador-geral da República. Na verdade, a corrupção não é que ela apareceu agora, ela sempre existiu. A diferença é que no passado ela ficava debaixo dos tapetes palacianos. Hoje não. Ela vem à tona, porque se tem uma coisa que os governos do PT tiveram um papel muito importante, foi aperfeiçoar os mecanismos de combate à corrupção, de controle social, de investigação, seja com o CGU, com o Estado de Ministério, Procuradoria-Geral da República, que hoje tem autonomia. Não é mais aquele procurador que, de tanto engavetar,
as denúncias, ficou conhecido como interventor-geral da República. Isso não existe mais. A Polícia Federal também, que atua com toda a autonomia, né? Então, assim, eu acho que qualquer denúncia deve ser investigada, apurada, doa quem doer. Agora, dê às pessoas o direito de elas se defenderem. E depois de elas se defenderem, se elas provarem a sua inocência, que sejam inocentados. Se ficar comprovada a sua culpa, que sejam condenados. Enfim, quero dizer, amigos, que nós temos muita confiança de que essa crise que está colocada, ela está sendo superada, ela vai ser superada e que o Brasil voltará à sua normalidade, até porque tanto Lula como Dilma, né, tem um legado muito importante do ponto de vista, né, daquilo que melhorou, das mudanças que vieram para melhorar a vida do povo brasileiro e principalmente de nós nordestinos. Quem fala aqui é alguém que sabe o que é a seca, não porque eu ouvi falar. Eu sei o que é a seca porque eu vivi na pele. Eu sou uma migrante, eu nasci na Paraíba, ali na cidadezinha de Nova Palmeira. E eu sei qual era o drama da seca recentemente. Não era só o retrato dos animais morrendo de fome. Era o retrato, era a fotografia cruel dos homens e mulheres e crianças morrendo de fome também. Essa fotografia ficou para trás. E goste ou não goste do PT, vamos ter que reconhecer que os governos do PT, Lula e Dilma, deram uma contribuição decisiva para isso, quando criaram políticas de alcance social como o Bolsa Família, que não tem nada de assistencialismo. Bolsa Família é o maior programa de transferência de renda do mundo. Bolsa Família é um direito do cidadão pobre, da família pobre. Porque o Bolsa Família, acima de tudo, que nós queremos com o Bolsa Família é fazer com que essas famílias entendam que tem que colocar essas crianças para estudar, certo? Então, assim, a cena do povo morrendo de fome, de gente morrendo de fome, essa cena ficou para trás. Hoje a seca, o drama maior que ela traz para nós do Rio Grande do Norte, na Paraíba, para o Nordeste, é o drama ainda do problema do abastecimento, do acesso à água, né, dos carros-pipa ainda. E essa cena, se Deus quiser, está perto de ser superada, porque as águas do São Francisco estão chegando. Nós já temos mais de 76% do São Francisco concluído. E se Deus quiser, até 2017 a presidenta Dilma entregará a obra do São Francisco, que eu sei o que ela significará para Paraíba, para o Rio Grande do Norte, para o Ceará. Eu sei o que ela significará porque eu sei o que é, de repente, passar pelo que eu passei, me levantando de madrugada, minha mãe me chamando, para a gente ir atrás de água com a lata d'água na cabeça. Então, assim, né, portanto, assim, quero colocar aqui, com muita tranquilidade, sou senadora pela generosidade do povo do Rio Grande do Norte, mas meu compromisso, para além do Rio Grande do Norte, é com a Paraíba, é com o Nordeste, é com o Brasil. E quero dizer, né, portanto, não só da minha esperança, da fé, da crença, mas da confiança que esses momentos difíceis nós estamos superando e vamos superar. E dizer claramente que nós não aceitaremos de maneira nenhuma, né, nenhuma tentativa de golpe, inclusive de afrontar a legalidade democrática. Se querem derrotar o Partido dos Trabalhadores, que derrotem pelas urnas, que se preparem para daqui a 4 anos disputar novamente as eleições conosco. Mas, né, a gente ter serenidade, porque o povo brasileiro, principalmente o povo do Nordeste, sabe muito bem, né, quem foi o governo que mais olhou para o povo mais simples, para o povo mais pobre desse país. O povo nordestino sabe que esse governo começou com o presidente Lula e que tem a presidenta Dilma hoje dando continuidade e que, se Deus quiser, o Brasil vai seguir em frente, avançando. Repito, essa crise é momentânea, Os que apostam no caos, no quanto pior, melhor, não vencerão.
Senadora, esse golpe tão propalado, tão comentado pelo PSDB e pela oposição ao governo do PT, o líder do PSDB, paraibano Cássio Cunha Lima, é um dos que mais tem levantado essa tese, né? E ele sofreu justamente uma punição da Justiça Eleitoral, foi cassado na Paraíba. Ele tem moral política para cobrar este impeachment da presidenta Dilma? Olha, eu acho que, veja bem, né? Você mesmo aqui colocou claramente, né? Os processos pelos quais ele já respondeu, inclusive a condenação que ele já teve no âmbito, inclusive, da justiça, né? Então eu acho, tá entendendo, que é extremamente, né, precipitado, né, inoportuno da parte dele, agora, tá entendendo, dá uma de arauto da ética, dá uma de vestal no Congresso Nacional, de repente dá uma de defensor em absoluto da ética e da moral. Eu acho que isso não se coaduna muito, inclusive com a trajetória política, tá entendendo? As dificuldades, inclusive, pelas quais ele passou. No mais, eu volto a dizer, eu espero que, não ele em si, mas não fulano ou cicrano, mas eu espero aquilo que eu disse, que o PSDB, até por ser um partido que nós reconhecemos, que teve sim, deu sim a sua contribuição para o processo de redemocratização do país, eu espero que um partido como esse não dê guarida a essas teses, tá entendendo? De inspiração golpista, que simplesmente, tá entendendo, não contribui em absolutamente nada para resolver, inclusive, os problemas existentes hoje no país. Se tem uma coisa que os governos Lula e o governo Dilma coloca claramente, é exatamente o compromisso com a verdade. É exatamente, né, de ter sido nesses governos que mais se avançou do ponto de vista de aperfeiçoar os mecanismos de combate à corrupção, de controle social. Foi a Controladoria Geral da União que ganhou status de ministério, é a Lei de Acesso à Informação, é o Portal da Transparência, né? É a Procuradoria Geral da República que atua com autonomia, com soberania, é a Polícia Federal, né, que recebeu muitos investimentos, diferentemente exatamente da época deles, né, que o que a gente assistia, o que a gente via, era exatamente as denúncias serem engavetadas, porque na época deles não se apostou de maneira nenhuma do ponto de vista de instituir e aperfeiçoar os mecanismos de combate à corrupção e de investigação. Então, né, nós estamos serenos, é por isso, inclusive, que a gente tem colocado a necessidade da reforma política nesse país, né? A reforma política é uma das reformas mais importantes, mais necessárias. Agora, uma reforma política para valer, e não essa reforma política que a Câmara e o Senado estão tentando fazer. Uma reforma política para não reformar nada. Uma reforma política para não mudar nada. Ou, aliás, até para mudar, mas mudar para pior. Eu acho interessante porque, de repente, setores que fazem oposição ao PT, ao nosso governo, né, do ponto de vista da questão da corrupção, eu acho interessante que esses mesmos setores que fazem essa oposição cerrada, né, do ponto de vista da questão da corrupção, são os mesmos setores que, na hora de discutir a reforma política, preferem deixar o sistema político eleitoral tal como é, na medida em que eles defendem o financiamento privado de campanha, o financiamento empresarial a campanhas e partidos, que no fundo, é um dos grandes fomentadores, né, do processo de corrupção no nosso país, né? O financiamento empresarial a partido e para a campanha, além de alimentar a influência do poder econômico e, portanto, levar à distorção, ao vício, à corrupção no processo político eleitoral, ainda por cima
torna essa disputa política eleitoral, inclusive, cada vez mais desigual. E interessante, eu estou dizendo isso porque, repito, aqueles que se vangloriam, né, de modernos, de arautos da ética, da defesa da moral, na hora que está se discutindo no Congresso Nacional a possibilidade de fazer uma reforma profunda no sistema político eleitoral em curso no nosso país, para corrigir os vícios e as distorções hoje existentes, aí esses mesmos setores preferem exatamente deixar as coisas como estão, né? Então isso é muita hipocrisia, é muita incoerência. Mas eu quero dizer o seguinte, amigos, nós, não só do PT, mas os partidos no campo progressista, nós estamos atentos, vigilantes, né? Nós não vamos permitir de maneira nenhuma que de repente apeie do poder uma mulher, a primeira mulher a governar esse país, que teve um respaldo de mais de 54 milhões de votos do povo brasileiro. Não vamos permitir isso de maneira nenhuma, entendeu? Não vamos permitir, né? Nós estamos, repito, atentos, vigilantes e mobilizados, né? Porque, repito, né? Se querem nos derrotar, que venham pela via democrática, que venham pela via das eleições. Inclusive que se preparem, tá entendendo, para apresentar um projeto ousado, um projeto exatamente o quê? Melhor do que o nosso. E no fundo eu acho que é evidente que meu partido não é perfeito, comete erros, assim como muitas outras instituições partidárias, mas eu quero dizer que o PT hoje é criticado pela direita por essa oposição conservadora em parceria com a mídia monopolista, não pelos nossos erros, mas pelas nossas virtudes. E quais são as nossas virtudes? As nossas virtudes são exatamente essas, ou seja, as transformações sociais que nós estamos promovendo no Brasil. Por exemplo, o acesso à educação. Eu nasci numa cidadezinha lá de Nova Palmeira, eu sei que foi a minha infância. Teve época que eu fiquei até sem estudar, não porque meus pais fossem negligentes, mas porque minha cidade não tinha mais um estudo para mim. E hoje a alegria de eu ver o IFPB que chegou ali, Picuí, vizinha Nova Palmeira, os IFPBs que chegaram nas regiões da Paraíba, que vão chegar mais, que chegaram no Rio Grande do Norte. Hoje a alegria que eu vejo, a mais ensino superior, mais educação, né? Assim como as iniciativas no âmbito do campo, a agricultura familiar, o Luz para Todos, o programa de aquisição de alimentos, né? Assim como Minha Casa Minha Vida. Quer dizer, é inegável que ninguém vai conseguir apagar jamais esse legado do ponto de vista da inclusão social que os governos Lula e Dilma promoveu do ponto de vista de melhorar a vida do povo brasileiro, inclusive principalmente a vida do povo nordestino. E o Nordeste e o povo brasileiro, e principalmente o povo mais humilde, não é bobo. Ele saberá separar o joio do trigo. Ele sabe, volta a dizer, que essa crise que nós estamos passando, que é fato, ela existe, repito, ela é momentânea. Senadora, qual é a sua posição em relação a essa questão da redução da maioridade penal no país? Eu tenho uma posição muito clara com relação a isso. Eu sou contrária. Sou contrária porque acho que pensar que nós vamos resolver o problema da violência que afeta a vida, né, dos jovens por esse país afora, principalmente a vida dos jovens pobres, dos jovens negros. Pensar que nós vamos resolver isso simplesmente reduzindo idade é um equívoco, é uma ilusão, né? Isso está comprovado no mundo inteiro, que o caminho para resolver, para diminuir a questão da violência não é esse. Está comprovado no mundo inteiro. O caminho é outro. O caminho é a gente fazer valer o Estatuto da Criança e do Adolescente. O caminho é fazer com que os estados, o município e o governo federal cumpram o que o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece do ponto de vista do sistema socioeducativo, né? O que resolve é a gente investir cada vez mais em políticas sociais para a juventude.
A juventude precisa de mais oportunidade no campo da educação, da cultura, do acesso ao emprego e de cuidados. É isso que precisa, por isso que eu sou totalmente contrária à redução da maioridade penal. Acho que o que tem que ser feito nesse momento é aperfeiçoar o estatuto da criança ou do adolescente. E quando eu digo isso, não se trata aqui também que eu estou dizendo que deve se passar a mão na cabeça do adolescente que cometer delito, que cometer crime, né? Não. Até porque o estatuto da criança e do adolescente estabelece sanções, penas para o adolescente, está entendendo, que transgride a lei. O que eu quero aqui dialogar com a sociedade de forma muito tranquila é dizer claramente que por tudo que eu já discuti, por tudo que eu li, né, por tudo que eu vi, né, é um equívoco achar que reduzir a idade de adolescente vai resolver o problema da violência. Senadora, foi uma opção sua justamente fazer essa escolha e ser política e uma senadora representando o Rio Grande do Norte? Queria que a senhora contasse um pouco dessa sua trajetória política, uma paraibana de Nova Palmeira e hoje representando o país inteiro no Senado do país. De forma bem simples, veja bem, eu nasci lá em Nova Palmeira, quer dizer, família de origem humilde, né? Minha história enquanto nordestina, criança, família humilde, família modesta, uma história muito parecida com muitas outras, né, crianças e adolescentes, né, pelo Nordeste afora. O fato é que eu saí do Rio Grande do Norte, fui para Paraíba, saí do Rio Grande do Norte, saí da Paraíba, aliás, e fui para o Rio Grande do Norte para poder dar continuidade aos meus estudos, né? Porque teve uma época lá em Nova Palmeira que eu fiquei 2 anos sem estudar, porque não tinha mais estudo para mim. Não é que meus pais fossem negligentes, mas eles não tinham condições de garantir o custo do pensionato, etc, etc. E eu fui embora para o Rio Grande do Norte, morar na casa de uma tia, para dar continuidade aos estudos. E lá chegando, né, comecei a militar no movimento estudantil, mas principalmente comecei também a atuar no movimento sindical dos professores. E daí também foi uma decorrência me identificar com o PT, exatamente pelo que o PT simbolizava e continua simbolizando até hoje. Um partido, né, que nasceu exatamente com esse símbolo, ou essa sina, né? O PT nasceu com essa sina exatamente de quê? De combater a injustiça onde ela estiver. O PT nasceu com essa sina, com essa vocação de combater o preconceito aonde ele estiver, de combater a discriminação aonde ele estiver, né? O PT nasceu exatamente o quê? Com essa vocação de fazer as transformações, de fazer as mudanças, né, do ponto de vista, né, daquilo que é a nossa utopia, que é uma sociedade justa, livre, solidária. Então é evidente que uma pessoa com a minha origem, de família humilde, minha mãe era parteira, meu pai era um pequeno agricultor, e portanto eu senti na pele todas essas dificuldades, né, do ponto de vista da opressão de classe, né? Quer dizer, convivi com a seca, né? Eu lembro que a seca de 70 foi uma das últimas secas que eu passei na Paraíba. Lembro perfeitamente, foi uma seca muito braba, era aquele drama, né? Eu lembro de, na minha casa, de repente, em determinado momento, eu queria repetir o prato e minha mãe, com os olhos cheios de lágrimas, de dizer: minha filha, você não pode repetir o prato, porque se você repetir, seu outro irmão não vai ter o que comer, né? Então, assim, quer dizer, isso tudo é muito forte dentro de nós, dentro da nossa história. E aí, por tudo isso, eu me identifico com o PT, estou no PT, e apesar das dificuldades, ou apesar, repito, o PT também não é um partido perfeito, até porque é um partido feito por homens e mulheres, mas eu diria que o PT foi e continua sendo essa ferramenta, né, esse instrumento exatamente para a gente continuar acreditando, continuar sonhando e continuar lutando
para combater as injustiças, a discriminação, o preconceito e para a gente continuar lutando por aquilo que é o nosso sonho, o sonho que a gente acalenta no nosso peito, que é de uma sociedade com liberdade, com justiça, com soberania, com solidariedade, né? Por isso, inclusive, que eu me identifico tanto com a luta da educação. Eu sou professora, tenho uma vida dedicada à educação, né? Fui deputada estadual, deputada federal, 3 mandatos, e agora o povo do Rio Grande do Norte generosamente me elege senadora. Eu sou a primeira representante do Rio Grande do Norte que fujo do padrão tradicional. 50 anos, nunca o Rio Grande do Norte teve um representante no Senado que tivesse um perfil, uma origem social diferente como a minha. Que até então, os representantes do Rio Grande do Norte no Senado, ou são os filhos das oligarquias, ou então aqueles que adentraram na política pela via do poder econômico. E eu rompo com tudo isso, né? Porque eu nem sou filha da oligarquia, né? Eu não venho da Casa Grande, né? E nem tampouco adentrei na política pela via do poder econômico, né? Enfim, a minha trajetória é uma trajetória como a do presidente Lula e de muitos outros lutadores e lutadoras por esse país afora, né? Eu sou uma filha do povo, isso não é chavão, não, é verdade, eu sou uma filha do povo. Eu venho da luta social, eu venho da luta popular e graças a Deus, claro, que eu tenho que ser muito grata ao povo do Rio Grande do Norte, repito, pela generosidade. Me elegeu 2 vezes deputada estadual, 3 vezes deputada federal. 2 vezes eu fui a deputada federal mais votada do Rio Grande do Norte, enfrentando toda essa dificuldade. E agora me elejo senadora, numa campanha memorável. Porque eu enfrentei a maior aliança gigantesca, a maior aliança política que se tem notícia na história contemporânea da política do Rio Grande do Norte. Eu e o governador Robson. Eram 18 partidos. A aliança na época era comandada pelo presidente da Câmara. Todas as classes empresariais contra a nossa luta. E olha que eu fiz isso ainda, inclusive, arriscando tudo, porque sem falsa modéstia eu tinha um mandato de deputada federal assegurado. E mesmo assim resolvi ousar, né? Porque achava, né, tinha um sonho comigo e esse sonho terminou sendo compartilhado com a maioria do povo do Rio Grande do Norte e terminou sendo realizado. Qual era o sonho? O sonho de ver o Rio Grande do Norte, tá entendendo, mudar essa história, de, pela primeira vez, repito, ter no Senado da República alguém representando o povo do Rio Grande do Norte com perfil, uma origem social diferente. E que chegasse lá, tá entendendo, com muita vontade, né? Com muita disposição para continuar fazendo política da forma como fiz até hoje, que é com honradez, com dignidade, com mãos limpas, né? Política, para mim, não é instrumento de promoção pessoal, né? Política, para mim, é o meio de acreditar, defender as causas que eu acredito. Política, para nós, é o instrumento da gente realizar os sonhos, tudo isso voltado para o interesse público. É assim que eu encaro exatamente a atividade política e por isso que eu faço a política com tanta paixão. E me apaixonei muito pela educação, né? Eu tive a honra de ter sido presidente do maior sindicato do Rio Grande do Norte, que é o Sindicato dos Professores. Depois, como deputada federal, tive a honra de ter sido a relatora do Fundeb, de ter sido uma das articuladoras do Plano Nacional de Educação, de ter sido uma das idealizadoras da Lei do Piso Salarial do Magistério. Graças a Deus, o nosso mandato é uma referência, enquanto um mandato muito voltado para a luta em defesa da escola, para a luta em defesa da educação pública no nosso país, né? Contribui muito para que o Fundeb nascesse. O Fundeb que fez permitir, por exemplo, hoje eu chegar em Serra de São Bento, como eu chego na cidade, e ver os amarelinhos, o transporte escolar, o caminho da escola. Eu sei o que é os estudantes andarem de pau de arara e naqueles carros, correndo inclusive risco, perigo de vida. Eu vi o Fundeb, eu contribuí para o Fundeb nascer e hoje a alegria que eu tenho de, através do Fundeb, ver as creches chegando. E mais creches que nós vamos trazer.
aqui para a Serra de São Bento, para Pedro Velho e para tantas outras cidades. O piso salarial, eu sou de uma geração, não faz muito tempo, que meus colegas professores, porque eu sou professora, na Paraíba, no Rio Grande do Norte, ganhava metade do salário mínimo. Isso acabou. Foi o governo do PT, foi Lula, que mandou um projeto de lei para o Congresso Nacional em 2006 e nós conseguimos aprovar esse projeto. Hoje não é proibido o professor ganhar mais, agora é proibido o professor ganhar abaixo do piso, né? E aí a alegria, por exemplo, do ProUni, meu Deus, o ProUni que possibilitou que tantos jovens pobres como eu, que naquela época não tive o direito de fazer uma boa escola técnica, e hoje esses jovens estão tendo, né? O plano de expansão da educação profissional, nós tínhamos 144 escolas em 100 anos, governo Lula, governo Dilma, nós passamos de 500. A Paraíba tinha 2 escolas técnicas, o Rio Grande do Norte tinha 2, hoje são várias. Rio Grande do Norte, eu já levei 19 escolas técnicas em 10 anos e tenho dado a minha contribuição, inclusive, na Paraíba. Você não sabe a alegria, a emoção que eu tive quando estive em Picuí para o início da obra do IFPB lá em Picuí. Até porque era meu dever contribuir muito, né, para que o IFPB chegasse mais rápido em Picuí. Porque naquela época o governo federal só tinha anunciado 4 unidades do IFPB para Paraíba. Eu pedi ao ministro Haddad para aumentar, para botar mais uma, para chegar em Picuí. E você imagina qual foi a emoção, né? Me lembrando daquela menina lá de Nova Palmeira, que de repente ficou sem estudar, e olha só, que era a 5ª série. E hoje vê o IFPB chegando em Picuí, é como se estivesse chegando na Nova Palmeira, chegando na Pedra Lavrada, chegando ali a Sossego, chegando ali a Nova Floresta, chegando ali a Baraúna. A alegria que eu tenho hoje de ver, por exemplo, Nova Palmeira, tem mais de 20 jovens lá de Nova Palmeira fazendo IFPB. Isso é a gente apostar no presente e no futuro desse país, né? Agora mesmo, se Deus quiser, vai chegar um outro IFPB também lá para a Soledade, mais um para o Gurumataú, que nós estamos trabalhando. Então, em síntese, meu amigo, essa é a minha história, uma história de simplicidade, tá entendendo? Mas uma história pautada muito na fé, na crença, no acreditar, na vontade de sonhar cada vez mais e de lutar cada vez mais para realizar os nossos sonhos. A história também de uma menina que teve a alegria e a felicidade de ter uma família pobre, humilde, mas maravilhosa. Uma família que me ensinou tudo, né? Porque nós éramos uma família humilde, mas 2 coisas que meus pais me ensinaram, que ficaram comigo guardadas até hoje. O valor da solidariedade. Você sabe que entre os pobres ainda tem os mais pobres, né? E a coisa mais bonita lá em Nova Palmeira era ver que o pouco que nós tínhamos ainda era dividido com os que tinham menos do que nós, né? E a outra coisa também muito importante que eles, né, nos ensinaram e deixaram como lição, que foram os valores da honestidade, da decência, né, do respeito ao próximo. Agradecer a senadora Fátima Bezerra por esta rica entrevista concedida aqui a nós, da nossa Web TV, e ao companheiro Fernando Oliveira, da Rádio Serrana de Araruna. Só para finalizar, como tem sido o relacionamento com o nosso conterrâneo José Maranhão, lá da Serra de Araruna, no Congresso? Um relacionamento, claro, muito respeitoso. O senador José Maranhão eu já conheço, né? Desde a época que ele foi governador da Paraíba também. E, portanto, é um relacionamento respeitoso, um relacionamento fraterno. E o senador José Maranhão, claro, né, pela sua experiência, tem responsabilidade para com a Paraíba, para com o Nordeste, para com o Brasil. O senador José Maranhão perfila dentro, inclusive, do partido dele, né? Ele está ao lado daqueles setores dentro do partido dele que tem responsabilidade com o país e que tem, inclusive, compromisso com a defesa do governo, até porque o vice-presidente da República é do PMDB, né? É do PMDB, e o senador José Maranhão, repito, portanto, né, tem
compromisso com a governabilidade, sabe que o projeto nacional em curso é um projeto que fez bem a Paraíba, fez bem ao Nordeste, fez bem ao Brasil. É um projeto nacional, inclusive, que tem uma participação importante do PMDB, porque o PMDB está lá enquanto vice, e ele sabe que o PMDB tem que dar a sua contribuição, e ele tem assumido esse papel.